Essa é uma aula introdutória e definitiva para você entender como funciona a escrita japonesa. Você vai sair daqui já sabendo ler e quem sabe até escrever algumas coisas em japonês. Eu vou te passar uma visão geral de como ela funciona e descomplicá-lo para você. Essa é uma aula voltada para quem não sabe nada de japonês ou começou a estudar muito recentemente. E eu prometo que fiz o possível para ela ficar bem completa e esclarecedora. Então se prepara para a aula, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que, apesar de eu em algum momento ter falado alfabeto japonês, esse não é o melhor termo, ok? Na verdade é um sistema de escrita. Eu usei alfabeto porque é como a maioria das pessoas que ainda não estudam chamam e procuram sobre o assunto. No japonês nós temos 3 sistemas de escrita: hiragana, katakana e kanji. 2 deles são fonéticos e um deles é ideográfico. E você vai entender melhor como isso funciona, porque eu vou explicar cada um em mais detalhes para você. Mas por enquanto, saiba que os 3 são usados ao mesmo tempo. Os japoneses conhecem os 3 e qualquer coisa escrita em japonês vai usar os 3 juntos. Não é uma questão de usar um ou outro dependendo da região, dependendo de dialeto, dependendo de nível de formalidade. Não, os 3 estão presentes em todo o material escrito em japonês. Vou te mostrar uma frase em japonês como exemplo para isso. Não vamos focar agora na construção da frase agora, só quero mostrar que os 3 são usados ao mesmo tempo. Olha só, a frase é Kohi o nomimashou ka? Kohi o nomimashou ka? A frase significa: vamos tomar um café? Como se eu estivesse convidando você para tomar um café comigo. O importante aqui é que em azul nós temos katakana, que é um dos sistemas de escrita. Em verde nós temos hiragana, que é outro sistema de escrita. E em roxo nós temos kanji, que é o terceiro sistema de escrita. Cada um está onde está por um motivo, mas o importante agora é saber que os 3 são usados juntos. Como você pode ver, na mesma frase apareceram palavras, apareceram partes, cada uma com um dos 3. Apesar dos 3 serem usados ao mesmo tempo no japonês na prática, nós precisamos aprender um de cada vez. E os próprios japoneses aprendem assim na escola. E é assim que nós vamos começar a fazer aqui. Vou te dar uma visão geral de cada um deles e muitos detalhes para você começar a entender bem como funciona a escrita japonesa. O primeiro deles é o hiragana. E ó, já toma cuidado para não falar hiragana, ok? Hiragana. Hiragana. Presta atenção na pronúncia. Aprenda também japonês com seus ouvidos, não só com os seus olhos. Dica importante. Ele tem 46 letras e quando você aprende, você também aprende todos os sons usados no japonês, porque ele é fonético. Cada letra do hiragana representa um som. Cada letra do hiragana representa uma sílaba completa. Diferente do português, né, onde nós juntamos consoantes com vogais para formar os sons, no japonês cada letra por si só já é um som completo. Vou te mostrar alguns exemplos aqui de palavras escritas em hiragana e o som de cada uma delas. Depois nós podemos analisar a tabela completa. Vamos lá, primeiro temos a palavra para cachorro em japonês, que se diz inu. E aqui nós podemos ver que ela é escrita com a letra I e depois com a letra NU. Depois nós temos a palavra para gato, que em japonês se diz neko. Podemos ver que tem a letra com o som de ne e temos a letra com o som de ko. Cada letra representa um som. Depois a palavra que significa água, ela se diz mizu. Temos a letra que tem o som de mi e temos a letra que tem o som de zu. Depois a palavra que significa céu, ela se diz sora. Sora. Nós temos a letra que tem o som de so e a letra que tem o som de ra. Sora. Sora. E por fim a palavra que significa nuvem, que se diz kumo. Kumo. Nós temos a letra que tem o som de ku e temos a letra que tem o som de mo. E assim vai. Cada letra já representa uma sílaba, um som por completo. Então, rapidamente aqui na tabela completa, né, para você ver todos os sons, vamos analisar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Temos aqui A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So. Repare que não tem o som de si, e sim de shi. Depois temos Ta, Chi, Tsu, Te, To. Repare que não temos o som de tu, e sim tsu. Depois temos aqui Na, Ni, Nu, Ne, No. Depois Ha, Hi, Hu, He, Ho. Depois Ma, Mi, Mu, Me, Mo. E agora nessa coluna só 3, ya, yu, yo. Agora de novo 5, ra, ri, ru, re, ro. Repare que apesar da versão romanizada, né, escrita com o nosso alfabeto ser RA, o som sempre vai ser de ra.
que é aquele som de RA no meio de uma palavra que nós temos no português, ó, tipo no estado do Pará, né? Então, ra, ri, ru, re, ro. E depois 3 de novo, wa, o, Essa do meio, apesar de ser romanizada como o som é o. Então o hiragana é o primeiro sistema de escrita que as crianças japonesas aprendem na escola. E só com ele já é possível, na prática, escrever todas as palavras em japonês para situações em que a pessoa ainda não sabe os outros sistemas de escrita. Ou seja, quando uma criança japonesa entra na escola, existem materiais escritos 100% em hiragana para essa fase de alfabetização. Para você, como estudante de japonês, isso significa que com o hiragana você já vai poder aprender frases e outros aspectos práticos da língua japonesa também. Nos textos em japonês, além das palavras escritas com hiragana, ele também é usado para elementos gramaticais das frases. Por exemplo, naquela frase de exemplo lá do começo, né, do vamos beber um café? Kohi o nomimashou ka? Nós temos um hiragana fazendo o papel de partícula. E partículas são elementos que existem na língua japonesa, que você vai aprender mais pra frente, mas em resumo, são letrinhas que servem para indicar o que a palavra que vem antes dela faz dentro da frase. E também temos os elementos de flexão e conjugação do verbo, né? Aqui nessa frase, nós temos o verbo que significa beber, mas ele está flexionado para dar essa ideia de vamos beber? Eu não estou entrando agora no mérito de como isso é feito. Só que essa parte que eu estou dando destaque é a flexão do verbo, e ela é 100% em hiragana. E aí existem alguns detalhes também sobre o hiragana, onde algumas letras se juntam para formar sons mistos, né? Como, por exemplo, se pegarmos a letra ki e pegar a letra com o som de ya, só que num tamanho reduzido, essa segunda letra, nós temos o som de kya. Kya. Fica como se fosse uma junção dos dois, né? Isso acontece com algumas letras, normalmente unindo justamente com essas três. Ya, yu, yo. Mas tem com algumas outras também. Isso você vai aprender em detalhes quando você entrar a fundo no estudo do hiragana. Então, resumindo, hiragana é o primeiro passo para você aprender a ler e escrever em japonês e também para aprender o próprio idioma. Não é difícil aprender, principalmente com várias palavras de exemplo, como as que eu trouxe aqui para mostrar para você. Muitas pessoas conseguem aprender ele em 1 ou 2 semanas, dedicando aí uns 30 minutos por dia. E assim como é para os japoneses, para você também será o primeiro passo. Depois disso, já podemos ir para o próximo sistema de escrita, que é o katakana. E ele também contém 46 letras com exatamente os mesmos sons do hiragana. Para cada hiragana existe um katakana equivalente com o mesmo som. Ele é o segundo sistema de escrita que os próprios japoneses estudam na escola quando são crianças, e o aprendizado deles se inicia depois de já ter aprendido hiragana por completo. E essa informação é muito importante para você também, porque você não mistura as duas coisas enquanto estiver aprendendo. Aprenda um de cada vez. Então começa a aprender o katakana depois de já ter aprendido tudo que tem para ser aprendido do hiragana, que eu acabei de explicar para você. Se você olhar para o katakana, você vai ver que ele tem uma forma mais reta, né? Uma forma um pouco mais quadrada, por assim dizer. Ele tem menos curvas que o hiragana. Historicamente, ele até surgiu primeiro no japonês, falando de japonês antigo. Mas isso não vem ao caso para o seu uso prático nos dias de hoje. Mas você vai ver aqui que ele tem semelhanças com o próximo sistema de escrita também, que é o kanji, em termos de formato. Na verdade, o katakana ele foi derivado do kanji, mas eu vou explicar sobre o kanji daqui a pouco para você. O katakana ele é usado primordialmente para palavras derivadas de outros idiomas, que não seja o japonês. Ou seja, palavras que foram incorporadas na língua japonesa, mas são diretamente derivadas de outros idiomas. Normalmente, o próprio inglês, que é o caso da maioria delas. São normalmente palavras mais relacionadas a coisas mais modernas, coisas que surgiram depois de uma globalização, coisas mais de tecnologia, que nem são tão novas mais, mas são coisas que surgiram fora do Japão numa época onde já existia relativa comunicação entre os países, entre os continentes, e aí a palavra foi incorporada na língua japonesa. Então ela tem semelhança com a palavra no idioma de origem. Naquele exemplo de frase que eu passei no começo, né, mostrando os 3 sistemas de escrita sendo usados ao mesmo tempo, a primeira das palavras estava em katakana, que é a palavra que significa café, e ela em japonês é dito kohi, e ela é derivada diretamente de coffee, do inglês.
Por isso, ela é escrita em katakana. E apesar disso, é importante salientar que ela é considerada uma palavra em japonês já. Você vai encontrar ela em dicionários de japonês. Ela foi plenamente incorporada na língua japonesa. Olha só alguns exemplos práticos aqui de katakana. Temos a palavra que significa bolo, e ela se diz cake. Cake. E ela é derivada de cake, do inglês, né? E repare que aqui, ó, nós temos a letra com o som de que. Aí nós temos esse traço que ele serve para prolongar o som da letra anterior. Então, quando juntamos a letra que com esse traço, você vai pronunciar que. Então, ele tem esse prolongamento. E no fim, temos a letra com o som de ki. Juntando tudo, keiki. Agora, uma outra palavra que significa caderno, que em japonês se diz noto. Noto. Temos a letra com o som de no. Aí nós temos esse traço para prolongar o som. E depois a letra com som de to, noto. E essa palavra é derivada de note, do inglês. Agora a palavra que significa pizza, ela é dita assim, ó, pizza, pizza. Temos a letra com som de pi e temos a letra com som de za. É derivado justamente de pizza. Agora a palavra que significa camisa, ela é dita shatsu, shatsu. E ela é derivada do inglês shirt. Ela tem a letra shi. E aqui nós temos a letra ya, só que num tamanho reduzido, né, como você pode ver. E quando nós juntamos a letra shi com a letra ya num tamanho reduzido, isso vira o som de sha. E no fim, temos uma letra que parece a primeira que nós vimos aqui, mas é diferente, é a letra com o som de tsu. Então fica shatsu, shatsu. E por fim, aqui nesses exemplos, a palavra que significa hotel. E ela é derivada justamente de hotel, do inglês. Ela é dita hoteru. Roteiro, ela é formada pela letra com o som de ro, a letra com o som de t e a letra com o som de ru. Algumas palavras são inclusive iguais a como nós falamos em português, mas com mudança na pronúncia, né? Por exemplo, a palavra que significa câmera, né? Sentido de câmera fotográfica, câmera de vídeo. Em japonês se diz câmera. Câmera. Só presta atenção na pronúncia, né? Para não anasalar esse A. Em português a gente fala meio k, né? Câmera. Em japonês, câmera. Câmera. Como eu já disse, é importante você entender que essas palavras que eu citei já são palavras em japonês hoje em dia. Tanto que a pronúncia delas é completamente diferente da palavra originária dela, né? Se você procurar em dicionários de japonês, essas palavras escritas desse jeito, você vai encontrar a definição delas normalmente. Só que, ao invés de serem palavras originalmente japonesas, elas foram incorporadas, foram derivadas de outros idiomas, no caso, a maioria delas vindas do inglês. E como eu disse, são quase sempre palavras de coisas que existem, que surgiram mais recentemente, né? Não tão históricas, muito mais coisa de tecnologia ou coisas que surgiram depois da globalização. Você não precisa necessariamente conhecer a origem da palavra para aprendê-la. As próprias crianças japonesas, quando estão aprendendo a falar, ela aprende essas palavras normalmente, independente de saber que ela vem do inglês ou qual o significado ou como é a palavra em inglês. Igual em português, né? Então, por exemplo, ela aprende lá a palavra cake. Ela sabe que essa palavra se representa aquele doce que por aqui nós chamamos de bolo e ela nem faz ideia que isso é derivado de cake ou que existe um outro idioma no caso. Depois, à medida que vai estudando, que vai aprendendo isso. Isso significa que com você também, você não precisa saber a origem da palavra para aprender a palavra que está em katakana, ok? Outra coisa é que ele também é utilizado para nomes de pessoas, para nomes de cidades e para nomes de países que não seja o Japão. Por exemplo, o próprio nome do Brasil em japonês se diz Burajiru, Burajiru, escrito dessa forma aqui em katakana. Veja que é derivado de outro idioma, afinal é o nome do próprio país, adaptado para a pronúncia japonesa, usando os sons que existem no katakana. Outro exemplo seria Portugal, que em japonês se diz Portugaru, Portugaru, escrito em katakana com essas letras aqui. Se você, por exemplo, entrar na Wikipédia, no artigo sobre qualquer cidade do mundo relativamente conhecida, por exemplo, São Paulo, e colocar a versão em japonês do artigo, você vai ver ali que ele é escrito em katakana, e nesse caso aqui fica São Paulo. E, inclusive, essa dica da Wikipédia é uma forma legal de você encontrar como algum nome ocidental é transliterado para o japonês usando o katakana. Entra no artigo em português ou inglês sobre o assunto e clica lá para ir na versão em japonês. Então, basicamente, nomes de países, nomes de cidade e pessoas de fora do Japão são escritos usando
katakana, sempre adaptando para a pronúncia do japonês, usando os sons que existem na fonética japonesa e que podem ser representados em katakana. E como eu disse, é ele que é usado para representar nomes estrangeiros em japonês, né? Ou seja, o seu nome brasileiro em japonês será escrito em katakana. Ele também é usado para onomatopeias, que são aquelas palavras escritas para representar algum som, tipo som de uma batida, som de uma explosão, alguma coisa do tipo. Isso aparece muito em mangá mesmo, né? Até em mangá traduzido para o português, muitas vezes, como a onomatopeia faz parte da própria ilustração, fica difícil traduzir. Então, às vezes, no próprio mangá em português, você consegue ver ali algumas onomatopeias escritas em katakana. Então esse é o segundo sistema de escrita que você tem que aprender. Ele não é complicado e normalmente o estudo dele é até mais rápido do que o hiragana, porque quando você chega nele, você já adquiriu certa familiaridade com o funcionamento da língua japonesa e com a sonoridade do idioma também. O terceiro e último sistema de escrita é o kanji. E aqui eu quero aproveitar já para falar um pouco da pronúncia do nome desse sistema de escrita, né? Tem muita gente que fala kanji ou kanji. O correto é kanji. E tá tudo bem falar assim antes de ter estudado, mas agora que você aprendeu, fale certo. Kanji. Ele é um sistema de escrita ideográfico, ou seja, cada um dos símbolos representa uma ideia. Cada ideograma possui um significado. Olha só alguns exemplos. Ó. Esse daqui significa árvore. Esse aqui significa fogo. Esse aqui significa água. Esse aqui significa vento. Esse aqui significa amor. Esse aqui significa vermelho. E assim por diante. Tem um monte desses, cada um representando um significado. E eles também são usados para escrever palavras. Então nós temos palavras em japonês que são escritas com um único kanji. Temos algumas palavras com 2, outras com 3 e até palavras com mais de 4. Por exemplo, a palavra que significa vulcão. Ela é escrita com esses 2 kanjis. O primeiro significa fogo, o segundo significa montanha. E pode ver que tem uma relação aí, né? O que é um vulcão? Uma montanha de fogo? Uma montanha que tem fogo? Então o significado de cada kanji tem uma relação com o significado da palavra. Outro exemplo, esse aqui é a palavra que significa telefone. Ela é escrita com esses 2 kanjis e o primeiro significa eletricidade e o segundo significa falar. Outro exemplo aqui, a palavra que significa trem. Ela é escrita desse jeito. Primeiro temos o mesmo kanji lá do telefone, que significa eletricidade, e o kanji que significa carro. Então, trem, carro que anda pela eletricidade, né? Faz sentido. Agora, a palavra que significa jornal. Temos esse kanji que significa novo e temos esse kanji que significa ouvir, escutar. E faz sentido, né? Porque o jornal é uma forma de você ouvir as coisas novas, ouvir as novidades. E por último, essa palavra que significa carta. Ela é escrita primeiro com o kanji que significa mão e o kanji que significa papel. Papel, mão. Não dá muito para deduzir que isso é carta, né? Por isso que você tem que aprender a palavra. Em alguns casos dá para deduzir, em outros tem que fazer um exercício de abstração maior ali para fazer sentido. E aí, repare que nessas palavras que eu trouxe de exemplo, elas possuem uma forma, ou seja, os ideogramas que são usados para escrevê-la. Elas possuem também um som, que eu não falei aqui enquanto estava trazendo os exemplos, mas elas têm uma forma de ser falada em japonês. E por fim, a palavra tem um significado, né, que tem uma relação bem direta com o significado de cada ideograma individualmente, na maioria das vezes. E aí, um mesmo kanji pode ter mais de um som, dependendo da palavra onde ele está sendo utilizado. Por exemplo, nessa palavra aqui, ela significa domingo, dia da semana, domingo. A forma é do jeito que ela é escrita em kanji. O significado, já falei para você, domingo. Agora, o som dela é nichiobi, nichiobi. E veja que um mesmo kanji aparece 2 vezes na palavra, né? Esse kanji significa sol ou dia. Na primeira parte da palavra, na primeira vez que ele aparece, ele está com o som de nichi. E na segunda vez que ele aparece, ele está com o som de bi. Então, o mesmo kanji com sons diferentes na mesma palavra. Inclusive, nós podemos usar o hiragana para representar a leitura dessa palavra em kanji, igual estou fazendo aqui, colocando em tamanho menor em cima dela. Isso, de fato, é feito na língua japonesa, e esse ato de fazer isso, né, se chama furigana.
Ele é muito usado entre os próprios japoneses em materiais para crianças e jovens que estão sendo alfabetizados, e também praticamente todos os mangás possuem essa transcrição em cima ou do lado dos kanjis. Isso é feito porque não existe uma forma de adivinhar de primeira qual que é o som de uma palavra escrita em kanji. Justamente porque, como eu disse, um mesmo kanji pode ter mais de um som dependendo de onde ele está sendo utilizado. Então, no fim das contas, é preciso conhecer a palavra como um todo, é preciso saber a palavra e não necessariamente analisar individualmente cada um dos kanjis dentro dela. Com o tempo, à medida que você ganha familiaridade com a língua japonesa, é possível você fazer alguns chutes bem certeiros a respeito de qual que é o som do kanji dentro daquela palavra. Existe uma grande quantidade de kanjis que são usados na prática na língua japonesa, por isso não é algo que nós começamos e terminamos rapidamente, e sim algo que os próprios japoneses estudam durante todo o período escolar até o fim do ensino médio. Não precisa aprender todos eles para se tornar apto a ler em japonês. Na verdade, o que acontece é o contrário. Quanto mais você aprende, mais você consegue ler. E quanto mais você lê, mais você aprende. Isso porque mais kanjis aparecem na prática para você. É muito comum ter dúvidas sobre o funcionamento do kanji no começo, e o ideal é que você comece a estudá-los depois de já ter se familiarizado com os outros sistemas de escrita. Vá com calma e, como eu sempre digo, aprendendo uma coisa de cada vez. Deixa os problemas do futuro para o futuro. Aprende agora o que você tem para aprender agora, porque é isso que vai servir como base para entender com mais facilidade o que vem depois. Eu deixo como recomendação para você de leitura a parte sobre kanji do livro Desvendando a Língua Japonesa. Lá tem uma explicação bem didática, voltada para quem ainda não sabe nada sobre eles, ou para quem só sabe o que eu expliquei aqui agora. Lá eu faço algumas associações, né, e comparações com coisas que nós temos no nosso contexto, que nós temos em português e no Brasil, e que pode ajudar você a entender um pouco melhor sobre como eles funcionam. Além de que tem vários outros exemplos de palavras como essas que eu trouxe aqui para você. Tá tudo bem fragmentado e tranquilo, eu acredito que é a melhor explicação já criada para iniciantes sobre kanji, pensando naquilo que você ainda não tem condições de entender e trazendo aquilo que você tem condições de entender. Então eu realmente espero que essa aula tenha te ajudado a esclarecer sobre como funciona a escrita japonesa, principalmente caso você ainda não soubesse nada, né? E agora você sabe um pouco, agora você aprendeu um pouco como funciona na prática. E também para você que está bem no começo e talvez alguma dessas informações você ainda não sabia ou quer dar uma revisada. Se você ainda tiver alguma dúvida conceitual sobre a escrita, fica à vontade para deixar nos comentários que nós vamos respondendo na medida do possível, e quem sabe eu faça até outras aulas como essa, trazendo esses pontos adicionais baseado nas dúvidas que você for trazendo aqui, tudo bem? Para você aprender japonês para valer, eu te convido a entrar no nosso site e conferir todas as informações sobre a nossa escola e também sobre os nossos cursos. Lá você também pode entrar para uma lista de espera para você ser um dos primeiros a ser avisado das próximas turmas. Clica no gostei dessa aula se ela te ajudou e se inscreve no canal para você acompanhar outras aulas como essa. Se você chegou aqui pela primeira vez por causa dessa aula, a maioria das nossas aulas aqui são totalmente atemporais e elas são bem pontuais, trazendo curiosidades sobre a língua japonesa, sobre o Japão. Então clica na aba vídeos ali, dá uma navegada nas outras aulas que tem aqui, que com certeza você vai ficar mais motivado a aprender japonês e vai aprender coisas novas também. Vou ficando por aqui, bons estudos para você, até a próxima.